Olá, eu tô aqui para compartilhar com vocês as leituras que eu fiz em 2020. Eu resolvi que no lugar de fazer um vídeo só, onde eu falo de todas as leituras, eu vou fazer alguns vídeos divididos em temáticas, porque eu li muitas coisas esse ano por conta da quarentena, e aí ia ficar um vídeo muito longo. Então, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar as leituras que eu fiz de sagas, na verdade que eu concluí em 2020, sagas ou livros que tem continuação. E eu vou começar porque tem uma pilhazinha aqui. Então, do Érico Veríssimo, eu tinha começado a ler Clarissa, eu li há uns 2 anos, e aí eu descobri que existem alguns livros que continuam, trazem os personagens de Clarissa, que são Clarissa, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Caminhos Cruzados e Saga. Então, Clarissa eu li há aproximadamente uns 2 anos, Música ao Longe e Um Lugar ao Sol eu li no ano passado, e aí esse ano eu resolvi ler Caminhos Cruzados e Saga. Só para mostrar aqui, ó, Clarissa, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Caminhos Cruzados e Saga, que foi o último que eu li dessa coleção. Aí eu descobri que ainda tem mais um, que é O Olhar e os Lírios do Campo, mas eu não vou ler nesse sentido da continuação, porque o personagem que aparece nele é um personagem de saga, mas não é um personagem importante nas outras narrativas, ele só aparece em saga. E aí, esse ano também eu concluí Harry Potter. Eu tinha lido o primeiro Harry Potter no final de 2018, e aí esse ano eu li todos os outros, né? A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban, O Cálice de Fogo, A Ordem da Fênix, que a minha tá bem velhinha, não tem mais nenhum nome do Harry Potter, O Enigma do Príncipe, As Relíquias da Morte, e aí eu resolvi ler também os contos de Bidou Bardo e essa porcaria chamada Harry Potter a Criança Amaldiçoada. Eu odiei, sim, a primeira vez, odiei a segunda, mas reli só para relembrar a história, e realmente é ruim. E aí eu concluí a leitura do 7, eu li o livro e assistia imediatamente o filme para poder comparar. Então, deixa eu guardar aqui porque tá sem espaço. Então é isso. E aí esse ano eu também resolvi ler a trilogia do Steve Lars, da menina, dos Homens que Não Amavam as Mulheres. A trilogia se chama Milênio, na verdade. E aí eu tinha lido o primeiro em 2017, se eu não me engano. Aí eu li o segundo, que é A Menina que Brincava com Fogo, ano passado. E esse ano eu resolvi concluir a trilogia com A Rainha do Castelo de A, que é o último, o maior também. E eu também assistia e via os filmes, né, os filmes suecos. E aí esse ano eu adquiri o A Garota na Teia de Aranha, que é um filme, que é um livro continuado por esse David Lagercrantz, que ele continua a trilogia, né, os personagens, mas não é o mesmo autor. O autor da trilogia morreu pouco depois de ter enviado a trilogia para a editora. E aí nós temos essa continuação que já tem os 5 também, mas eu só tenho 4, e aí eu vou continuar. Se eu gostar do 4, eu continuo com o 5 e espero o 6 sair, porque parece que vai ser uma trilogia também. E aí, eu li também outra saga do Érico Veríssimo. Essa primeira não é exatamente uma saga, né? Assim, são livros que ele foi lançando e repetindo alguns personagens. Mas aqui realmente é uma saga, que é O Tempo e o Vento, que são 7 livros, são 7 livros que compõem uma trilogia, né? A trilogia do Tempo e o Vento, que seria O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Então são 2 livros no primeiro, que é O Continente. E aí eu comecei essa saga, eu acho que em 2018 também, junto com um grupo de amigos. E aí já tinha lido esse primeiro, né, que é O Continente. Aí tem O Retrato, que são 3 livros. Não, também são 2 livros, são 2, 2 e 3. É isso? É, exatamente, 2, 2, 4, 7, isso, são 7 livros. E aí O Tempo e o Vento, volume 2, O Retrato, eu já tinha lido também há algum tempo. Mas esse ano eu finalizei O Arquipélago. Demorou bastante, mas é uma saga incrível, incrível, incrível. O primeiro, que é O Continente, é o que tem na Terra, que é que tem um certo Capitão Rodrigo, é o melhor de todos, assim. Você fica muito empolgado porque o primeiro já dá uma perspectiva de que vai ser uma obra incrível, e de fato é uma obra maravilhosa, assim como um todo. Mas mais pro final ela fica um pouco mais cansativa.
Aí eu li Poliana e Poliana Moça, que na verdade são 2 livros que não são uma saga, mas como são continuação, eu resolvi terminar esse ano, porque eu já tinha lido Poliana ano passado, e aí eu li o Poliana Moça esse ano. Esse ano resolvi também ler a coleção Plenos Pecados. São 7 livros, um livro para cada pecado capital. E aí eu já tinha lido 2 ou 3, entre eles A Casa dos Budas Ditosos, que é o Luxúria, né, que é do João Ubaldo Ribeiro. Eu já li ele 2 vezes e eu tinha lido ele recentemente, então eu não quis relê-lo, então resolvi ler só os outros 6. Dos outros 6, eu acho que eu tinha lido 2, que era o Soberba, que aí eu deixei ele por último, mas eu não me lembrava de nada, então eu resolvi realmente reler. E eu acho que eu tinha lido também o Ira, que eu também não me lembrava de nada. Então, decidi ler os 6, só não reli o Luxúria. Aí mostrar aqui pra vocês. A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro, a Luxúria. O Voo da Rainha Soberba, do Tomás Eloy Martinez, é o Soberba, é o Voo da Rainha. E o Ira é o Xadrez, Truco e Outras Guerras, do José Roberto Toreiro. Não conhecia o autor e o livro é muito bom também. Inveja, do Zueni Ventura, também nunca tinha lido nada do Zueni e sempre quis. Terapia, Avareza, é o do Ariel Dorfman, que eu também não conhecia. Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo, foi um dos meus favoritos. E assim, eu também já tinha lido ele, mas eu também não me lembrava de muita coisa, mas ele ainda lembrava alguma coisa. E foi um dos favoritos. E o Canoas e Marolas, Preguiça, do João Gilberto Noll. Eu conhecia o João Gilberto Noll de um outro livro que eu li dele. Enfim, gente, os 7 livros são maravilhosos. Os 7 são muito bons. Se eu tivesse que escolher os melhores, seria o Luxúria, o Terapia e o Gula. Mas os outros também são muito bons. Realmente muito bons. Assim, é uma série de livros que vale a pena você ler e reler, quem sabe um dia, né? Eu reli alguns. E aí, eu concluí também o que é chamado de a trilogia moçambicana do Mia Couto, que é a trilogia das Areias do Imperador. O primeiro é o Mulheres de Cinzas. São lindas essas edições da Companhia das Letras, só que esse aqui eu acho que eu li ano passado, ou foi ano retrasado também. E aí, eu decidi esse ano ler o 2 e o 3. O 2 é o Sombras da Água e o 3 é o Bebedor de Horizontes. Muito bom, nunca tinha lido nada do Mia Couto, sempre tive vontade, e é uma escrita realmente muito poética, é uma escrita muito sensível e fala de uma realidade completamente diferente da realidade que a gente vive. Ele vem trazer a questão de Moçambique, das guerras em Moçambique, e traz uma perspectiva muito diferente, com a protagonista mulher, negra, de 15 anos, numa cultura completamente diferente da nossa, realmente bem interessante. Aí uma série de livros, né, que era uma saga para mim terminar de ler, e eu lia com a Larissa Alverne, era o Proust, Em Busca do Tempo Perdido. São 7 volumes do Em Busca do Tempo Perdido. Esse primeiro é o No Caminho de Swan, foi o primeiro que eu li em 2014. Aí o segundo, A Sombra das Raparigas em Flor. Olham como eles são enormes, e olha, por dentro ele é todo preenchido, ele é realmente enorme e é muito denso, e por muitas vezes muito prolixo, e o Proust tem uma linguagem poética que também não é tão simples de você entender, não é simples de você sentar aqui esperando o ônibus e ler, não era assim, exige uma certa concentração, são muitos personagens, mas é muito interessante, assim, eu acho que é uma experiência que você precisa ter. Eu confesso que eu não pretendo ter de novo, mas valeu a pena ter tido, embora tenha sido muito difícil. A gente tentava ler um livro por ano, e ainda assim era um período muito carregado para a gente. Aí o terceiro é O Caminho de Guermantes, também enorme. E assim, as traduções, essa edição, além de ser linda, se você olhar aqui, ela abre aqui, tem umas fotografias antigas, bem legais. As traduções são de autores conhecidos, como por exemplo, o primeiro é o Mário Quintana, assim como o segundo e o terceiro. E o quarto, que é o Sodoma e Gomorra, esse é um dos mais polêmicos. Sodoma e Gomorra é o 4, aí o quinto é A Prisioneira, e aí aqui a tradução já é do Manuel Bandeira e da Lourdes Souza de Alencar, A Prisioneira. E é lindo também, olha isso. 5, o 6 é A Fugitiva,
Esse é bem menorzinho e a tradução é do Carlos Drummond de Andrade. E o último, que é O Tempo Redescoberto, que também não é tão grande em relação aos outros, e a tradução é da Lúcia Miguel Pereira. Gente, foi realmente uma saga e eu tô muito aliviado de ter terminado. E aí eu li esse mangá que eu ganhei da Raquel, que é Em Busca do Tempo Perdido, Proust, em forma de mangá mesmo, ó, só que não de forma tão tradicional, porque ele segue o estilo de um livro mesmo, abrindo pela capa, não pela parte de trás, enfim. Mas traz a história de forma bem resumida e aquela coisa de mangá, que é mais animado e tal e tal. Mas, assim, nem de longe faz jus à grandiosidade da obra. E aí eu decidi incluir 2 livros que são coleções completas, que é Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira. Esse livro reúne toda a obra poética do Manuel Bandeira, que são os livros A Cinza das Horas, O Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem, Estrela da Manhã, Lira dos 50 Anos, Belo Belo, Opus Dei, Estrela da Tarde, Mafuá do Malungo, poemas traduzidos. Então, eu fui lendo ao longo do ano por livros, né, assim, tá dividido em livros, e eu fui lendo aos poucos, e maravilhoso. Manuel Bandeira é o meu poeta brasileiro favorito, e aí eu coloquei aqui por isso, assim, eu li como se fosse uma saga, ou a obra inteira do autor, então eu coloquei aqui. E da mesma forma, esse livro de letras do Roberto Carlos. Aqui tem todas as letras de todas as músicas dele até 1997, se eu não estou enganado. E aí eu fiz um projetinho de leitura, eu lia a letra da música como se fosse uma poesia, depois eu escutava a música. E eu fiz isso para todas, e tem muita coisa, então eu conheci a obra do Roberto, assim, sob uma outra perspectiva, e continuo sem gostar. Se já não gostava, e confesso que eu achava que ele tinha mais músicas dele, e tem muita coisa que não é dele, e que eu dava mais valor às letras das músicas dele antes de conhecer tão a fundo. Talvez porque o que eu conhecesse mais fosse, por exemplo, o CD da Maria Bethânia, que ela canta só músicas do Roberto Carlos. Eu gostava muito, achava muito poético, mas vendo de uma forma mais ampla, você vê que tem muita coisa que é dispensável. Enfim, vou inclusive passar para frente esse livro. E é isso, em relação a sagas, continuações e obras completas, esses foram os livros que eu li. Não contei aqui quantos foram, porque eu misturei aqui os livros que eu já tinha lido para mostrar a coleção completa, mas no geral foi isso. E aí eu retorno depois com outros projetos que eu consegui concluir, com outros livros aleatórios ou divididos por temáticas. E é isso, valeu!